Olá, eu sou a Ana e antes de mais, bom ano. Hoje vou falar sobre a revista da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que é a revista 21, Ter Opinião. Eu estive a dar uma olhadela no site da Fundação e aparentemente o ano passado só terá saído esta revista. Eu tinha a ideia que a revista era anual, até porque diz aqui, aliás, diz aqui nesta informação cá em cima, custou 6,5€. Mas houve anos em que eles lançaram mais do que uma publicação por ano. Ok, houve anos em que eles publicaram mais do que uma. Então não sei. Enfim, pronto, pouco relevante, acho eu, para o caso. Este número é dedicado à igualdade e depois tem aqui assim um subtítulo: é possível e é desejável. E depois tem uma série de artigos cá dentro dedicados ao tema. Cada artigo tem uma série de referências depois que uma pessoa pode explorar. Portanto, para mim isto funciona quase como se fosse em alguns casos, não é em todos. Mas em alguns casos é como se fossem mini-ensaios e depois no final de cada artigo, ou de cada um desse tipo de artigos. Portanto, nem todos serão esses tais mini-ensaios, ou que eu estou a considerar como mini-ensaios, porque alguns são artigos jornalísticos, mais comuns, vamos lá, mas dedicados a esse tema. Há outros, lá está, que funcionarão mais como mini-ensaios, então depois no fim tem uma lista de a ler e a ver e depois aparece aqui deste lado livros, sugestões de filmes, documentários, etc. Falam do confronto ou falam da desigualdade entre homens e mulheres, entre ricos e pobres, entre negros e brancos, desigualdades dentro do mundo do trabalho sem referenciar os géneros, vamos lá, e eu achei os artigos no geral todos muito interessantes, o tema interessa-me também, portanto era fácil achá-los interessantes logo à partida. Eu vou falar de alguns dos artigos, posso mostrar assim um bocadinho da revista. Antes, deixem-me falar um bocadinho da Fundação, muito pouco, só para contextualizar, era uma coisa que eu devia ter feito no início. Eu vou colocar o link do site da Fundação lá em baixo, e eles aqui na parte sobre a Fundação, portanto, Fundação Francisco Manuel dos Santos, nasceu em 2009, fundada por Alexandre Soares dos Santos e família, para estudar os grandes problemas nacionais e levá-los ao conhecimento da sociedade. E realmente, se forem à loja, eu só fui ver a parte da revista, vamos lá, que era o que me interessava, e eles falam sobre várias temáticas que não são só nacionais, eu acho que são do mundo, mas o que é do mundo acaba, ou as problemáticas mundiais são nossas também, porque nós fazemos parte do planeta, portanto, acho que faz todo o sentido. E depois diz aqui na parte da missão, eu vou ler muito pouco, não é? Para não vos maçar. De acordo com os estatutos e a vontade do fundador, a missão da Fundação é a de promover e aprofundar o conhecimento da realidade portuguesa, procurando desse modo contribuir para o desenvolvimento da sociedade, o reforço dos direitos dos cidadãos e a melhoria das instituições públicas. Pronto, e depois continua, mas acho que dá para perceber quais são os objetivos da Fundação e assim de uma maneira geral em que consiste, e quem tiver mais interesse em perceber melhor o que é a Fundação pode ir sempre ao site. Para além do site na internet, eles também têm um canal do YouTube onde vão publicando algumas das conferências, conferências, colóquios, conversas sobre estas várias temáticas que eles vão estudando. Estão lá também vídeos sobre a temática da igualdade. Eu vi alguns, houve um que eu fiquei um bocado chateada porque era em francês, o senhor, agora não sei se o senhor era francês ou se falou em francês, e aconteceu, foi no São Carlos, em Lisboa. Eu acho que sim, que acho que até houve um governo sombra que foi emitido a partir de lá e a propósito dessas conferências da Fundação Francisco Manuel dos Santos, mas agora enfim, não sei se estarei a confundir com outra coisa qualquer, mas tenho essa ideia. Pronto, e eu depois, a propósito disso, fui ver vídeos sobre a igualdade, já que estava a ler a revista, decidi ver os vídeos. E sei que um deles estava em francês e não tinha legendas. E o meu francês é muito pobrezinho, por um lado, e por outro lado eles falam de termos mais complexos, usam termos técnicos, o vocabulário não é fácil, enfim, não é básico. E então fiquei assim um bocadinho aborrecida com isso. E chateia-me um bocadinho às vezes esta mania de partir o princípio que toda a gente é muito erudita e não é verdade. Pronto. Eu também não quero ser injusta, agora, enfim, isto não tem nada a ver com o vídeo, mas no outro dia, já não sei, estava a ler um artigo e tinha lá uma expressão francesa, e eu tenho muitas dificuldades com francês, eu agora
Eu tive francês no liceu, 3 anos, do 7º ao 9º, só que a nossa professora de francês era a nossa diretora de turma e a minha turma era muito problemática. A maior parte das aulas eram passadas a falar dos problemas da turma, porque eu gosto muito de línguas e, por acaso, é uma coisa que eu gostava de aprender era o francês. Mas ainda não tive coragem e também tempo para pagar um curso de francês. Já tentei aprender online, mas falta-me a disciplina. Enfim, Ana, concentra-te. E estava a dizer que me chatei um bocadinho esta coisa de partir do princípio que toda a gente sabe francês, que toda a gente sabe inglês. A partir desse princípio, quando estás a tentar transmitir alguma ideia, parece-me injusto. Porque mesmo que tu não percebas a língua, se calhar vais perceber a ideia que se está a querer transmitir e vais poder partilhá-la. Assim está reservada assim um grupo mais restrito. Naquele caso daquela conferência, sentia falta de umas legendas, pronto, basicamente. Passando à frente. Então, estava a falar desta revista, falei assim um bocadinho da Fundação e distraí-me para não variar. Eu não vou falar de todos os artigos que estão aqui, obviamente, senão desculpem, o vídeo tornar-se assim um bocadinho aborrecido, acho eu. E então vou falar daqueles que achei mais interessantes. Eu estou aqui com o blog no colo, por isso é que de vez em quando é possível que olhe para baixo. E então vou começar por falar do caso da Filarmónica de Viena, que eu fiquei chocada com isto. E neste artigo, escrito por Pedro Boleo, musicólogo, professor e crítico de música clássica no Jornal Público. Neste artigo ele fala sobre as audições cegas, portanto, audições em que tu não vês a pessoa que está a tocar, seja que instrumento for. Imaginemos uma orquestra, está a precisar de um violinista e faz as audições tendo uma cortina, por exemplo, à frente da pessoa, ouve a pessoa a tocar, portanto, será só valorizado o virtuosismo do músico e não outras coisas que não interessam para o caso, como aparência física, etnia, género. E depois escolhe, e parece-me a mim, uma escolha mais justa ou um sistema mais justo de escolha, porque eu acho que é natural que nós tenhamos preconceitos, sinceramente. Acho que a forma como somos educados socialmente a achar que as mulheres são mais para isto, os homens são mais para aquilo, que esta etnia é mais assim, do sítio onde cresces, onde nasces, etc., acho que acaba por gerar em nós preconceitos de que às vezes nem nos apercebemos. Não é? Eu não estou a dizer que todas as pessoas são réus e ignorantes, não é nada disso, mas eu acho que há coisas que a dada altura ficam tão entranhadas que é muito difícil, é inconsciente. Nós estamos a ser preconceituosos e não nos damos conta que estamos a ser preconceituosos. Então, eu acho que isto é uma forma justa de escolher um profissional. Pode ser pode ser uma, pode ser chinês, pode ser africano, pode ser português, pode ser o que seja. Enfim, e isso é pouco relevante para a escolha porque aquilo que é valorizado, que deveria ser valorizado, é o virtuosismo e a técnica. Enfim. E então, falam aqui de um caso que eu fiquei... sim, porque depois, pronto, como é óbvio, no tema da igualdade fala-se muitas vezes de racismo, de machismo, e então eu apanhei-me a ler os artigos e a bufar muitas vezes. E este foi um desses casos. E eu vou ler só assim umas linhas. Portanto, um caso chocante é o da Filarmónica de Viena, cuja direção e membros defendem abertamente posições racistas e sexistas. E depois diz assim cá em baixo. A orquestra que recusou... estou a ler segmentos, ok? A revista não é muito cara, eu acho que vale a pena comprar se quiserem ler o artigo total, obviamente. Não vão só por aquilo que eu digo, ok? Então, a orquestra... A orquestra que recusou as audições às cegas depois de as ter instituído por um pequeno período. A direção da orquestra defendia a ideologia de uma uniformidade de género. Só homens, exceto para arpistas. Portanto, mulheres arpistas a tocar harpa, tudo bem. É um instrumento feminino, vamos lá, ter ali um homem a tocar harpa até parece mal, mas o resto, tudo homens. E de uma uniformidade étnica com base em premissas profundamente racistas, disfarçadas de raiz cultural e aspecto visual do conjunto. Desculpem, estou a ficar nervosa. Uma vez venceu, numa audição às cegas, um candidato japonês, recusado de seguida pelo facto de a sua cara não corresponder, segundo o diretor da orquestra, ao perfil da Pizzicato Polka do concerto de Ano Novo. E depois eles usam outros argumentos para recusar candidatos, como, isto no caso das mulheres, a diferença biológica, dos lábios, dos pulmões, a possibilidade de relacionamentos amorosos no seio da orquestra, e aqui eu achei piada ao parênteses feito escrito pelo jornalista que diz:
note-se que este argumento consegue ser sexista e homofóbico ao mesmo tempo. Que eu achei extraordinário, portanto, porque, enfim, o que é que impede os homens da orquestra também de se envolverem, alguns que tenham esse interesse uns com os outros, não é? Quer dizer, parte do princípio que só existem relacionamentos entre homens e mulheres. E depois, é de género, e se acontecer? Quer dizer, não é? São as mulheres que vão lá tentar os homens. É uma visão tão sexista. Eu fiquei mesmo chocada. Atenção que eu notei que eu senti que em cada um dos artigos há uma preocupação em terminar numa nota positiva. Portanto, não é só deitar abaixo ou apontar o que está mal. E eu acho que isso é muito importante. Portanto, mostrar um pouco uma luz ao fundo do túnel, uma solução possível. Enfim, pronto. Então, eu queria falar neste porque fiquei muito chocada com isto. Isto ainda a acontecer no século XXI para mim, mas enfim, há tanta coisa que acontece no século XXI. Pronto, aqui fala sobre uma escola espetacular que existe na Madeira, mas eu daqui não tirei muitos apontamentos e é isso, eu não posso falar de todos, vá, tenho que falar só de alguns. Aqui fala das mulheres nas artes, neste artigo da Filipa Lones Vicente, deixa eu ver se diz alguma coisa sobre historiadora, investigadora no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e professora visitante na Brown University. E aqui fala da inexistência ou pouca referência que é feita às mulheres artistas ao longo da história, portanto, o facto de elas não serem consideradas, não terem sido estudadas, não aparecerem em livros de história, sabendo nós que elas existiram, não é? O que eu acho mais, para mim ainda é mais extraordinárias, ainda são mais extraordinárias essas mulheres que conseguiram furar um sistema que lhes dizia que elas não eram merecedoras, que eram ridicularizadas, que deviam era ir para casa, sei lá, tratar dos filhos ou da casa, seja o que for. E essas que conseguiram furar, não é, essas barreiras, mesmo cá em Portugal, por exemplo, a Josefa Dóbidos, uma pintora do século XVII, filha de um pintor português e que nasceu em Sevilha, mas veio cá para Portugal e viveu e produziu cá em Portugal. Quer dizer, essas mulheres que depois ficaram conhecidas, apesar de tudo estar um pouco contra elas, não é? Essas então ainda são mais extraordinárias, porque conseguiram furar um mundo que desbarrava muito o caminho. Portanto, eu sinto que ainda hoje isso acontece, mas acho que, apesar de tudo, está mais aligeirado do que era nestas alturas. Pronto. E aqui neste artigo fala também das chamadas exposições de mulheres. Por exemplo, quando uma exposição é só de homens, isso não é tido em consideração, é de homens, whatever, ninguém quer saber, mas quando é de mulheres isso é referenciado, como se fosse assim extraordinário. E então cria-se aí também, se calhar com boa intenção, mas cria-se uma divisão, não é? Entre os dois sexos, como se a dizer-nos realmente é extraordinário que existam tantas mulheres artistas. Enfim, fala um pouco sobre toda esta temática. E aqui no artigo diz: quando uma exposição apenas tem homens é simplesmente uma exposição, se só tiver mulheres é uma exposição de mulheres artistas. Ou seja, quando o género dos artistas é masculino não se nota, é invisível. Quando ele é feminino, o género parece constituir-se enquanto fator ou critério. Pronto. E fala aqui, entre outras coisas, do praticar a igualdade. Portanto, de fazer questão de ter exposições com mulheres. Ou de ter, pelo menos, um número equitativo ou quase de homens e de mulheres artistas. E eu, quando li isto, comecei a pensar, mas e se elas não forem boas? Comecei a apanhar nesse tipo de pensamento que é machista. Porque o que é que, se existem tantas mulheres artistas e tantos homens artistas, com certeza existirão aquelas que são boas e aqueles que são bons e aquelas que são más e aqueles que são maus. Quer dizer, porque é que no género feminino nós partimos do princípio que é mau e talvez se encontre uma outra que seja boa? Porquê? Não é? Se nós constituímos metade da humanidade, as probabilidades são tantas para uma coisa como para outra, tanto num género como no outro género. Portanto, quase sem querer, tu apanhas nesse tipo de raciocínio. E, a propósito disso, que eu não sei se me consegui fazer explicar muito bem, eles falam aqui mais à frente, noutro artigo, e o artigo é este: Falemos em paridade em vez de cotas, está na página 86 e é da Regina Tavares da Silva. Regina Tavares da Silva é membro do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida e ex-presidente da Comissão para a Igualdade e os Direitos das Mulheres e do Comitê para a Igualdade de Mulheres e Homens do Conselho da Europa. E ela aqui na página 90. Vou ler aqui esta frasezita que assinalei.
E, no entanto, atrever-me-ia a dizer que quando falamos de mulheres e do seu direito à igualdade de participação, designadamente em instâncias de gestão e representação da sociedade, nem sequer é exatamente de cotas que se deveria falar. Porque as cotas justificam-se para a defesa de interesses próprios de grupos ou setores específicos, sejam estes jovens, minorias ou quaisquer outros. Acontece que as mulheres não são nem um grupo, nem um setor específico. Elas estão, tal como os homens, em todos os grupos e em todos os setores, porque são metade da humanidade e um dos seus grandes componentes. Eu, quando disse ali metade da humanidade, já estava a pensar neste artigo, enfim. Portanto, quando eu li aquele das artistas, fiquei assim um bocado naquela, mas depois quando li este, pensei, pois realmente, qual é o mal de fazer questão de ter mulheres? Porque as probabilidades de ter mulheres competentes e de ter mulheres incompetentes é igual no caso dos homens. Então comecei a olhar para esta questão de outra forma. Portanto, como acreditando que nós somos capazes de fazer muita coisa diferente. E a propósito disso também, há um artigo aqui, neste artigo, Os Naturais Salários Inferiores das Mulheres, em que a reportagem é feita pela Catarina Gomes, que é jornalista e autora do livro Pai, tiveste medo? Da Matéria-Prima Edições. Então, neste artigo, eu vou ler aqui uma parte. Portanto, isto é uma mulher, está à procura de emprego, vê um anúncio para auxiliar de impressão, pensa, o que é isso? Empregada de balcão desempregada, Sara Pires recebeu em casa aquela sugestão de curso por parte do Centro de Emprego. Tinha pensado em ser massagista ou auxiliar de educação, mas mesmo não sabendo o que era, aceitou. Os colegas de curso disseram-lhe logo que as senhoras iam para operadoras de acabamento gráfico. A lógica subjacente era máquinas grandes para homens, máquinas pequenas para as mulheres. E Sara pensou, ok, desde que lhe dessem um emprego. Mas não foi isso que aconteceu. Sara Pires, 29 anos, 1,70 m de altura, uns 50 kg de peso, portanto pequenina, é, juntamente com outra colega, a primeira de duas mulheres a trabalharem nas máquinas grandes da impressão da lisgráfica. Os equipamentos são enormes, como muitos dos colegas. Eles são calmeirões, mas também há um chefe com a minha estatura. No início fiquei um bocado assustada. Portanto, isto é a Sara Pires a falar, não é? Às vezes precisa de pedir ajuda, mas é ocasional, e os colegas às vezes também precisam da ajuda uns dos outros. Pronto. E ainda neste artigo diz aqui, uma coisa é o sexo com que biologicamente se nasce, outra diferente é o género, que é social. Pronto. Eu acho que, de uma maneira geral, os artigos acabam por focar um bocado isso. Portanto, aquilo que socialmente nos é transmitido. E mesmo agora eu estou a ler aquele livro das Mulheres e Teologia, eu falei um bocadinho sobre ele no último vídeo, e também se fala sobre isso, o que religiosamente também nos é passado. E a mulher, nós mulheres, pronto, fomos durante muito tempo consideradas frágeis, fracas, burrinhas, portanto só úteis para gerar vida, para limpar a casa, para cuidar dos homens e dos filhos. E é muito difícil tirar um bocado essas ideias da cabeça das pessoas. E às vezes da nossa própria, das mulheres, não é? Aquela história de mas porque tem que ter metade homens e metade mulheres, e se as mulheres não forem, percebes? Isso, esse tipo de pensamento já é um pensamento machista, e é sem querer, mas tem a ver com a forma como uma pessoa é formatada. Depois tem aqui outro artigo sobre trabalho ainda, mas sobre outra perspectiva, outra temática. Diz aqui o trabalho e as novas figuras da luta de classes. E é um artigo de António Guerreiro. António Guerreiro, ensaísta, assistente convidado na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, crítico literário e cronista do Jornal Público. E fala aqui, a dada altura, de um jornalista holandês chamado Rutger Bregman, que publicou Utopia para Realistas, em que defende a redução do horário de trabalho para 15 horas semanais, portanto o normal serão as 40, se não me engano, e a instituição do chamado rendimento básico incondicional. E a ideia do rendimento básico incondicional é introduzir fatores de igualdade e paz social. Pronto, eu achei esta ideia muito interessante, já tinha ouvido falar disso, acho que o Luís é que me falou nessa questão. Não sei se iria funcionar, mas é uma ideia de pelo menos nivelar todos pelo mesmo, não é? Eu não me lembro em pormenor dos artigos, eu tirei alguns apontamentos. Eu estou a aflorar cada um destes artigos muito, muito ao de leve. Portanto, cada um destes artigos é muito... tem muito mais que se lhe diga, tem muito mais questões, não levanta só estas de que eu estou a falar, atenção. Eu estou a focar-me naquelas que me chamaram mais a atenção quando os li, que já foi há um tempinho.
Portanto, não lhes estou a fazer justiça de todo. Eu acho que para uma pessoa ter mesmo a ideia do que é que trata, acho que vale a pena comprar a revista, honestamente. Levanta muitas questões pertinentes e não é uma revista cara. Achei que era importante referir isso, porque é isso, eu estou a aflorar, estou muito ao de leve temas que são muito mais consistentes, não é? Enfim, e então, lá está, estava a falar desta história do rendimento básico social, em que achei incondicional, aliás, que achei uma ideia muito interessante. Não sei se resultaria, porque eu tenho uma visão, eu não sei se é realista, mas se calhar um bocadinho pessimista do ser humano, e eu acho que nós não conseguimos resistir. Há sempre quem queira governar ou estar por cima de... É bizarro, eu acredito em hierarquia só por uma questão de organização, porque eu não acredito em confusão, em anarquia. Acho que é o caos e acho que o caos não é bom. Mas depois o problema é que parece que em qualquer sistema em que a gente se mete, depois temos que ir até ao extremo desse sistema. Há hierarquia, então espera lá, então a pessoa que está no topo da hierarquia tem que mandar em tudo e é déspota e é, enfim, reles. Parece que nunca pode haver meio termo. Então eu não sei se este sistema iria funcionar durante muito tempo, honestamente. Acho espetacular, eu adorava ter um rendimento básico incondicional para poder trabalhar na minha arte e não estar preocupada que tenho que ganhar dinheiro, mas é assim. Neste artigo com o título "Cada indivíduo é um acontecimento único e irrepetível no processo evolutivo", de Teresa Firmino, e agora queria só dizer quem é Teresa Firmino, editora de ciência no Jornal Público, pronto. Aqui uma ligação muito grande ao Jornal Público, deve haver uma razão, mas olha, não pesquisei. Em que fala do facto do ser humano ser uma espécie, portanto não existir esta história das raças, isso não existe na nossa espécie. Nós somos todos iguais. Portanto, aquela ideia de sermos todos iguais, sim, é verdade, somos todos iguais. Biologicamente somos todos iguais. Isso terá muito mais a ver com o tipo de educação depois que se tem, acessos que se tem, sei lá, à cultura, àquilo que será valorizado ou que é valorizado na sua cultura, enfim, não biologicamente. Biologicamente somos todos iguais e aparentemente viemos todos da África. Deixem-me cá ler, deixa ver, tenho aqui assinalado, página 73. Estudos intensos durante mais de uma década não detectaram um único gene da raça, isto é, um gene presente em todos os membros de um grupo e em nenhum do outro. Os grupos humanos variam muito em características altamente visíveis, cor da pele, forma do cabelo, e isto pode enganar-nos e levar-nos a pensar que as diferenças na globalidade devem ser grandes. Portanto, tudo aquilo que nós vemos, tudo o que é visível para nós, indica-nos que as pessoas são diferentes, mas tudo o que está por dentro diz que somos todos iguais, que é aquilo que nos faz estar vivos, não é? Portanto, o nosso corpo, a nossa biologia. E depois mais à frente, que isto depois tem aqui uma entrevista também, uma entrevista com o biólogo Nuno Ferrand de Almeida, e a dada altura ele diz aqui: todos nós, a espécie humana, devíamos rever a maneira como nos relacionamos com o mundo e ser para nós um valor essencial que todas as espécies, sem exceção, possam partilhar este planeta. Todas as espécies que existem no planeta têm direito a existir. Pronto, esta frase tocou-me um bocado, porque eu acho que nós esquecemos muitas vezes que somos animais. Tipo, aquela coisa que nós temos a mania de dizer, mas isto é um animal, ou são animais, mas nós também somos um animal. E quando se pensa aquilo que nós estamos a fazer ao planeta, não é? E as consequências que já se estão a sentir de anos e anos e anos de negligência, e não só negligência, há aqui uma... ativamente faz-se mal ativamente ao planeta, não é? A produção de lixo, o consumismo, a poluição, faz tudo parte do sistema em que a dada altura nós vivemos, e que depois também somos culpados de alimentar, não é? Quando escolhemos comprar naquelas lojas, quando escolhemos... E atenção, que eu não sou perfeita e é muito difícil às vezes quando tu és pressionada por muita gente à tua volta a consumir. Eu neste caso estou a falar mais do consumismo, da produção excessiva de lixo, ter muita coisa, etc. E às vezes é fácil sucumbir a essas pressões sociais. Portanto, eu nem falo tanto da publicidade que está em todo lado, mas falo também daquilo das pessoas que te rodeiam, as prendas que te deram no Natal, que são sempre coisas, e eu sei que eu este Natal tive assim essa... não sei, enfim, pensei, bolas, mas
Eu gosto imenso de receber prendas, mas isto é um exagero, a sério, foi o que eu pensei. Enfim, mas entristece-me muito que digamos de nós mesmos ou que pensemos de nós mesmos que somos uma espécie superior porque vivemos mais tempo, porque desenvolvemos conhecimento, porque evoluímos, mas em muitas coisas desevoluímos, não é? Porque se formos nós a dar cabo deste planeta, não é? O que é que isso faz de nós? Uns parasitas? Quer dizer, que tipo de espécie somos nós? Eu não falo muito sobre isto porque eu acho que há muito aquela tendência de olhar tipo, ixi, bem, esta gaja, meu Deus, agora pensa que vai aqui ensinar como é que... As pessoas não querem... Eu acho que deve haver um equilíbrio entre tu a perceberes daquilo que está a passar e tentares fazer o melhor, aquilo que podes fazer dentro das tuas possibilidades para, pelo menos no teu pequenino, na tua pequenina pegada, porque eu também já ouvi dizer, mas as empresas grandes é que deixam grandes pegadas ecológicas, eu este pequenino Zé Ninguém, está bem, mas se toda a gente pensa assim, no conjunto, se todas essas pessoas que pensam dessa maneira, pensassem de outra forma, do género, ok, eu posso deixar uma pequenina pegada ecológica, posso ser um bocadinho mais consciencioso e não deixar uma pegada ecológica tão grande. 10.000 pessoas a pensarem assim, no conjunto, se calhar correspondem a uma empresa dessas que tem essa preocupação ecológica. Eu não acredito muito naquela coisa de aquilo que eu faço não interessa. Muito obrigada, não é? Se toda a gente pensar assim, realmente não se anda para a frente. Eu não tenho esse tipo de raciocínio e não gosto muito de... Nem gosto de falar disso porque fico enervada, como dá para ver, que até já estou aqui a deixar aqui coisas. Mas enfim, quando li isto pensei nisso, de género, que tipo de espécie somos nós, não é? E depois aqui, na página 102, que é um artigo mais original, a forma como está construído, da Anabela Mota Ribeiro, jornalista e autora de um livro que está aqui, pronto. Isto é uma citação que eu acho que é de um livro, é de uma antropóloga, professora do ISCTE, Antónia Pedroso de Lima, é isso? Claramente devia ter preparado melhor este vídeo, não é? Como sempre. A questão importante resulta disto. A nossa tradição cultural tem por base esta oposição entre o masculino e o feminino. Mas há outras sociedades em que esta oposição não é pensada como oposição, mas permanente relação. Onde é que elas estão? Na Oceania, no Pacífico, várias sociedades em contextos amazónicos, comunidades de Native Americans. E aqui fecha a citação. E depois aqui já é o jornalista que escreve. Portanto, o próprio colocar da questão, considera Antónia Pedroso de Lima, lá está, se eu tivesse continuado a ler, percebia quem é que tinha dito aquela citação, enfim. Já é algo culturalmente construído, assente no pressuposto de que há dois géneros e que eles são opostos e que um deles deve ter poder sobre o outro. Falamos de sociedade matriarcal, não pensamos que se calhar antigamente eram iguais. Pensamos que um tem de mandar. Pronto. Aqui está mais uma vez um pouco aquele vício, aquelas ideias que se vão passando de geração em geração em geração, que depois torna muito difícil para nós quebrarmos esse ritmo e essa maneira como as coisas estão feitas, torna mais complicado, mas eu acho que é possível e, sobretudo, é mais fácil quando se começa a falar sobre isso. Não é? Quando falamos sobre isso, quando lemos sobre isso, quando conversamos sem... Eu às vezes gosto de falar sobre estes assuntos e, tirando, salvo raras exceções, normalmente as pessoas ficam muito na defensiva. E, então nem sempre é fácil para mim falar sobre algumas questões. E depois, para terminar assim numa peça artística, está aqui um ensaio fotográfico de Johnny Miller. Chama-se Unequal Scenes, a desigualdade a partir do céu. Deixa-me só ver se diz aqui. Johnny Miller, fotógrafo documental, o seu trabalho já foi publicado na BBC, CNN e Der Spiegel, entre outros. Der Spiegel, esqueci. Está sediado na cidade do Cabo, África do Sul. E então ele, nestes ensaios fotográficos, mostra a desigualdade, é literalmente isso, portanto é a desigualdade a partir do céu, em que se conseguem ver urbanizações, deixa cá ver, não consigo chegar mais perto, conseguem ver urbanizações mais ricas de um lado e depois do outro lado da estrada, esta estrada aqui, conseguem ver o caos o caos, por acaso isto não é muito caótico, mas isto é um bairro de latas, pronto, basicamente.
Enquanto estão todas, se calhar não estão desordenadas, mas estão todas umas em cima das outras, não é? Enquanto que aqui tu tens claramente uma casa com o seu espaço privado e etc. Aqui então ainda é mais gritante, porque tem aqui vastas áreas arborizadas, não é? Enquanto que depois aqui as casas estão mais umas em cima das outras. E aqui tem um muro. Não? Eu acho que são os muros das casas. Portanto, aqui as urbanizações mais ricas, com o seu jardinzito. E depois aqui um bairro pobre, aqui atrás. Esta revista não trata só de casos, enfim, negativos. É claro que fala sobretudo de coisas que não estão a funcionar muito bem, coisas que é chocante ainda existirem hoje em dia, coisas para alterar, para mudar, mas depois também fala de casos de sucesso em áreas que nos são queridas e que nos dizem respeito a todos. Uma delas é a educação, e então fala aqui sobre uma escola na Madeira, no Curral das Freiras, em que não há toques para entrar, não há trabalhos para casa e que, no entanto, tem tido resultados muito, muito positivos para os alunos. E depois fala aqui, portanto, é um sistema educativo muito diferente, mas que funciona. Eu tenho a ideia que existe também uma escola ali para os lados do Porto, que tem também um sistema muito, muito diferente do habitual. Às vezes choca-me que existam coisas em que não se evolui, que se permanece estagnado durante muito tempo, mas pronto. E depois outro caso de sucesso é aqui de um centro de saúde na Baixa de Lisboa, que é composto por uma equipa jovem, o que são boas notícias, pronto, porque há aqui um acompanhamento muito personalizado das pessoas que lá vão, atenção para com as características de cada um dos pacientes, características sociais, portanto, as condições que cada um tem para, sei lá, pagar uma consulta, ou seja o que for. A questão da língua, não é? De serem, muitos deles serem estrangeiros, muitos dos pacientes serem estrangeiros, às vezes não conseguirem falar a língua, estarem cá há pouco tempo, e haver uma preocupação com isso e endereçarem esses problemas. E o facto de ser uma equipa jovem quer dizer que irão passar estas ideias e este foco na dignidade humana para outros, sei lá, estagiários que vão para esse centro de saúde, enfim, para os seus amigos, para, não sei, filhos, netos, ok, mas essa ideia de enfrentar a realidade, não é? De terem muitas nacionalidades diferentes que lá vão, e muitos casos diferentes também, pessoas idosas, pessoas sozinhas, pessoas, enfim, com dificuldades económicas e de outro tipo, e serem acompanhados como deve ser, de forma personalizada, e é isso, e dando foco à dignidade humana. Espero que tenham a oportunidade de ler a revista, de a adquirir. Se calhar, será que isto está em bibliotecas? Eu não sei. Se calhar também existem sites tipo OLX, coisas, esse tipo de sites de venda em segunda mão. Espero que tenham gostado da minha review. Eu senti que desta vez foi mais do que é costume, mais dispersa, porque acho eu que é por se tratar de uma revista, portanto é como se fossem várias pequenas narrativas que eu aflorei muito ao de leve, ao invés de um livro que tem uma narrativa base e depois poderá ter outras ideias que rodam à volta dessa narrativa base, mas está tudo relacionado muito, muito diretamente. Portanto, aqui há este tema da igualdade, mas depois há uma série de pontos que são explorados dentro de várias temáticas, dentro de várias problemáticas, e então acho que não me organizei se calhar como devia ter organizado para este vídeo. Não obstante, espero que tenham gostado do vídeo e até à próxima. Tchau, tchau!